Agora, como é que essa vida biológica começa e qual o grau de influência do DNA como obstáculo para o espírito que vai encarnar? É isso que você pergunta? Mais ou menos. Até que ponto essa influência nesse DNA biológico tem nesse espírito que vai encarnar? É terrível. A coisa funciona mais ou menos assim. Na hora que seu espírito for encarnar, o meu, de qualquer pessoa, de qualquer espírito minimamente organizado, minimamente equilibrado, né? Na espiritualidade acontece uma reunião em que todos aqueles que já foram seus pais em vidas passadas, já foram seus filhos, cônjuges, amigos, tá? Se reúnem porque o seu espírito vai nascer. Então, nesse tipo de reunião é feita uma avaliação da família espiritual para ver quais são os méritos espirituais que seu espírito tem, quais os deméritos que ele conquistou em vidas passadas, quais os problemas que ele precisa administrar. Ou seja, é uma reunião que se prepara o perfil do karma espiritual individual daquele que vai encarnar, e esse karma individual tem um fator resultante. Esse fator resultante é o que vai determinar, dentre os milhões de espermatozoides que existem circulantes no meio animal da espécie Homo sapiens, qual espermatozoide tem uma carga genética que mais se aproxime do fator genético espiritual, do karma do espírito. Então, na hora em que se escolhe pai e mãe para o espírito que vai encarnar, pai e mãe reencarnam, pai e mãe se encontram, têm relação sexual. Quando é naquela relação sexual que o espírito vai nascer, cerca de 3 horas depois da relação sexual, quando milhões de espermatozoides estão nadando na trompa de falópio da mãe, a equipe espiritual se aproxima com o espírito que vai encarnar meio que desmaiado, mas com o código genético kármico resultante dos méritos e deméritos daquele espírito, e uma espécie de algo como um especialista entre os espíritos olha com a visão de raio-x e vê qual dos espermatozoides que está correndo na trompa de falópio da mãe tem uma carga genética que seja compatível com a do espírito. E dá uma espécie de passe vibratório nesse espermatozoide, e é ele pode até não ser o primeiro que chega e fecunda o óvulo, mas é ele que fecunda o óvulo. Na hora em que ele fecunda o óvulo, sai uma energia de compatibilidade. A física quântica fala em coerência, afinidade e ressonância. Essas 3 forças se unem nessa hora para que o espírito se torne imantado. Qual o problema? Até aqui, tudo que acontece depende da qualidade vibratória da mãe, do pai, do corpo que se forma, porque o DNA que é ofertado para aquele espírito que vai nascer é o DNA mais próximo do que ele merece, do que ele precisa, conforme o seu programa encarnatório que foi previamente organizado nessa reunião da espiritualidade. Mas o problema é que quase nunca o óvulo e o espermatozoide ofertados pelos pais terrenos conseguem produzir um corpo que esteja à altura do pretendido. E mais que isso, ainda quando isso é feito, aí entra a alimentação da mãe na gravidez, as alegrias e tristezas que ela tem, o que o pai provoca, o que a família provoca, aí entra a educação, aí entra uma série de variáveis, entre aspas, incontroláveis. O trabalho também sobre isso aí. Então, assim, o DNA é um fator limitador, mas, ao mesmo tempo, é a base que nós temos para que, de acordo com a nossa condição mental, a gente possa reconfigurar o próprio DNA. Na hora em que eu reconfiguro o meu próprio DNA através da minha atitude mental, eu ajudo o Javé a reconfigurar o dele. É assim que funciona o jogo cósmico. Então, eu no caso, eu estou estudando, vamos dizer assim, no caso, a gravidez de uma mulher, na parte de psicanalítica, de aconselhamento, ou de melhoria para ela, tanto na parte alimentar, como comportamento, com os pais, com o pai, com o meio ambiente. Isso aí vai melhorar muito, no caso. Sim. Vai melhorar, né?
Até que ponto essa melhora? Não, aí depende de todos esses fatores. A partir do ano 2052, nenhum espírito mais necessitado de escândalo vai encarnar na Terra, porque a Terra vai ser um mundo regenerado. Qual o problema? Hoje em dia na Terra ainda ocorre uma encarnação assim. João e Maria se encontraram agora num bar aí da vida, os dois estão cheios de álcool, cheios de drogas, nunca se viram antes, João e Maria, e cada um tem 5 ou 10 obsessores absorvendo o fluido do álcool e da droga. Aí João e Maria vão ter uma relação sexual hoje à noite. Se Maria estiver no período de fertilidade, um espermatozoide qualquer vai fecundar. Isso chama-se, no meu padrão, encarnação desorganizada, ou seja, não houve reunião na espiritualidade, não houve planejamento nenhum, mas um espermatozoide vai fecundar um óvulo. E tem que vir um espírito para estruturar esse óvulo fecundado. Qual é o espírito que vem no caso desse? Um dos obsessores que estiver ali. O que tiver mais relação com a carga genética do espermatozoide qualquer que fecundou, é ele que fica imantado, ainda que não tenha afinidade nenhuma no processo. Mas na hora que um cidadão assim nasce para o mundo, dificilmente esse cidadão será alguém feliz, pacificado, vai ser uma pessoa revoltada, ou seja, vai ser um fator de desagregação no mundo. A maioria das encarnações na Terra, até pouco tempo, era desse jeito, pessoal. Uma boa parte. Então, daqui a algum tempo, não vai mais existir isso. Então, o DNA vai passar por um salto quânticozinho, tá certo? Ou seja, é assim que a espécie Homo sapiens vai progredir e ajudar que já vem progrida também. Com câncer, 90% hoje, 90 e poucos por cento hoje dos câncer é provocado pelo... É o que se diz. Pela atitude mental da pessoa. Desde o momento que você falou aí, que vem já dentro do DNA do desenvolvimento. Eu digo com muita humildade, eu tive um infarto agora em dezembro. Eu sei porque eu tive um infarto. O estudioso que eu mais gosto desse assunto é um médico chamado Hammer, que ele estudava, digamos, os servos, né? E ele percebia que quando um servo, um animal, tinha lá 20 fêmeas, era dono de um território e vinha outro servo que desafiava esse servo aqui para uma briga, esse livre atirador que não era dono de nada, né? Quando ele ficava brigando 3, 4 dias com o dono do território, quando era ele que perdia, os cientistas perceberam que ele ia embora todo machucado, mas continuava a viver. Mas quando quem perdia a briga era aquele que tinha alguma coisa para perder, ou seja, o dono das fêmeas e do território, esse servo fatalmente tinha um infarto e morria. Então essa linha de estudo terminou percebendo mais ou menos o seguinte: imagine um ser humano que tem um apartamento e é financiado aí a um banco. E o banco vai e toma esse imóvel. Esse ser humano ele tem 3 atitudes possíveis diante do fato. Uma, aceitar o fato, sem drama. Segunda, brigar até o fim da vida com o banco para tentar reaver seu imóvel. E terceiro, sentir uma contrariedade e ficar vivendo mal por causa disso. Essas 2 primeiras atitudes, segundo os estudiosos, não geram infarto nem câncer. Agora, a contrariedade ou o sentimento de perda que causa contrariedade, aí gera doença. O infarto vem daí, alguns cânceres vêm daí. Eu sei de onde veio o meu. É exatamente essa minha insatisfação de conviver com essa turma que não me larga. E a vida não é fácil de quem é escolhido por esses seres. E eu não posso fazer nada para me livrar disso. O que essa turma interferiu na minha vida, eu fico olhando. Então o meu corpo chegou a um ponto que... E eu disse, cara, vai embora que é melhor você faz. Então tive 2 paradas cardíacas. Fui embora rindo, já estava tomando sorvete no purgatório quando me trouxeram de volta. E até hoje eu preferia estar lá. Mas, ou seja, uma contrariedade. Só que a minha contrariedade ela é extra terrena. Eu não posso dar conta dela. Aí Javé disse, se você se submetesse, nada disso acontecia. Eu digo, mas eu não consigo, vou fazer o quê? Então, assim, cada doido com sua história, cada doido com sua tese, cada doença com seu diagnóstico formidável, né? A minha é assim, mas infelizmente é assim, é a nossa atitude mental. É como você